Vamos lá, oitavo ano. Vamos começar então o nosso conteúdo. A gente vai ver o capítulo 3 aqui, a arte cotidiano. Essa matéria é bem simples, é bem fácil. A gente vai começar já fazendo aqui uma análise dessa obra aqui da frente, que é do nosso artista brasileiro Almeida Júnior. E o nome dessa obra é Leitura. E aqui tem 3 perguntinhas que a gente vai responder. Você sabe definir o que é cotidiano, já que a gente vai falar de arte cotidiana, né? O que é o cotidiano, oitavo ano? É tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia, coisas comuns, ir ao mercado, fazer os serviços de casa, ir à escola, tudo isso é uma arte cotidiana, é algo que acontece na nossa vida, que não é nada muito, como eu vou falar para vocês, planejado. Letra B. É possível que eventos do dia a dia sejam representados na arte? Com certeza. E a gente vai ver isso aqui hoje. E letra C. Será que é a arte que torna o cotidiano mais interessante ou é o cotidiano que possibilita a arte ser criativa? O que vocês acham aí? Eu acho que as duas coisas. A vida sem arte seria muito chata. E também, né, a arte ela se baseia, ela se inspira nos acontecimentos. Às vezes a gente vê um evento, uma folha caindo no chão e a gente vê arte naquilo. Então eu acho que as duas possibilidades são corretas. O que vocês acham aí? Bom, vamos começar então nosso conteúdo lá na página 40. Hoje a gente vai trabalhar a página 40, a página 41, a 42 e a 43, tá? Então vamos lá, a vida como ela é. A gente vai fazer a leitura assim como se a gente estivesse em sala de aula e aí eu vou parando e explicando para vocês. Então peguem o livro e me acompanhem, tá? A vida como ela é. Ações comuns como cozinhar, ler e comer pode ser fonte de inspiração para diversos artistas. Eles retratam certos aspectos da vida que muitas vezes poderiam passar despercebidos em nosso dia a dia. Mas saiba que nem sempre foi assim. Por muito tempo, a arte ocidental privilegiava em suas pinturas a mitologia, a religião, a nobreza e cenas históricas. Lá no classicismo a gente vê isso, um pouquinho no Renascimento, na arte barroca também, que a gente já estudou um pouquinho, né? A gente já falou algumas vezes sobre isso. Somente no século XVII, na Holanda, que os pintores começaram a trazer para suas obras pessoas comuns, retratando cenas como a vida acontecendo no interior de casas e seus arredores. Também, gente, porque antigamente, até se entende porque era muito caro para você retratar uma pessoa. Para você fazer um quadro, uma pintura, a pessoa tem que ficar parada por vários dias, pousar para foto, então você tinha que contratar uma pessoa para pousar, uns modelos para pousar para você, né? Então não era tão fácil assim. Vamos continuar. A partir disso, o cotidiano passou a ser um tema recorrente na história da arte, com diferentes representações, como podemos ver a seguir. A gente tem uma obra aqui, né, que é a Leiteira, do Jones Verme. E tá fazendo 2 perguntas aqui, ó. O que foi retratado? E 2. Quais são os elementos presentes na cena que nos contam a respeito do seu contexto? Bom, o nome da obra é A Leiteira, então a gente pode ver ali que é uma mulher, né, colocando leite em uma vasilha. De repente ela ordenhou a vaca, pegou esse leite e está trazendo para colocar nessa vasilha para levar ao fogo. Tudo indica. A gente vê uma moça, né, de pele clara, algumas coisas aqui, um pão em cima da mesa. De repente ela já ferveu esse leite, está colocando para servir também na mesa, né? Então tem vários elementos aqui que vocês vão identificar, tá bom? Vamos continuar a leitura. A obra A Leiteira é de Jones Verme, 1632 a 1675. Ele foi um dos principais pintores holandeses a retratar o cotidiano. Pintava com muita habilidade técnica. Verme não apenas reproduzia os mínimos detalhes, como conseguia ter domínio da atmosfera da cena. Como eu falei pra vocês, tem que ter um domínio, gente, porque como que você vai pintar alguma coisa em movimento, né? A pessoa não conseguiria parar ali, eu imagino que não, ficar parada esse tempo todo para ele ficar pintando, né? Lembrando que a pintura, por vezes, demorava até semanas para ficar pronta. Muitas obras que apresentam o cotidiano como tema de referência também podem ser consideradas evidências de costumes e contextos históricos e sociais de variadas épocas. Página 41. Na metade do século XIX, o cotidiano voltou a ter força
no cenário artístico. Dessa vez mostrou também outros aspectos, como o trabalho e as mudanças provocadas pelo processo de industrialização pelo qual o mundo ocidental passava. Jean-François Millet trouxe para sua pintura a vida dura que os camponeses passaram a ter. Então a gente tem aqui a colheita de batatas. E aí, gente, uma das características da pintura cotidiana é que essas pessoas não eram pessoas, como eu vou dizer, importantes da época, porque teve uma época que a pintura ela só era acessível aos reis, a pessoas importantes, fatos históricos. E aí começa-se a retratar trabalhadores comuns, pessoas comuns que às vezes ele nem conhecia, a gente não sabe quem é, não sabe a história, ele vê aquela cena e vai retratar. Então começou ali, né? Já começou lá na Holanda com Vermeer e aí ela vai se expandir aqui com o Millet, tá? Esse aspecto mais realista contido nas obras fez surgir um movimento artístico chamado realismo. O realismo, a característica do realismo é retratar realmente a cena como se via. Porque o realismo ele surgiu meio que em oposição ao romantismo. O romantismo foi aquele movimento que ele, como eu vou dizer para vocês, endeusava, divinizava muito as coisas, os acontecimentos, embelezava também, sabe? Tinha uma certa poética por trás das pinturas. O realismo ele veio para quebrar, ele surgiu em oposição. Os artistas queriam um tipo de pintura diferente, uma linguagem artística diferente, onde fosse retratado só o que se via, só o real. Então, por isso o realismo. O realismo é bem simples de lembrar, né? Tudo que é real, cenas do cotidiano, pessoas, né? Comuns, pessoas normais da vida, levando a sua vida. Então, vai retratar cenas aí de trabalhadores, uma mãe cuidando do filho, uma mãe cuidando dos bichos da casa. São cenas assim, de pessoas comuns levando a sua vida normalmente, tá? É como se a pessoa, o pintor parasse, tirasse uma foto de um momento e retratasse. E uma característica também importante é que nessas obras, normalmente, quem é retratado, ele não para e não pousa para foto, como antigamente, né? Ele não para e faz uma pose, aquela pintura estática. Não, é uma pintura de pessoas trabalhando mesmo, pessoas comuns. É como se o artista olhasse, tirasse uma foto e reproduzisse aquilo, numa época em que ainda não se tinha inventado a fotografia, tá? Continuando aqui, então a gente tem aqui os quebradores de pedras também, do Colbert, tá? Eu só vou ler de novo aqui pra gente não perder o fio do raciocínio. Esse aspecto mais realista contido nas obras fez surgir um movimento artístico chamado realismo. Gustave Courbet, pintor francês, foi um dos seus grandes nomes. Então, um dos seus grandes nomes. Destaquem essa parte aqui que é importante, tá? Então, o Courbet foi um dos grandes nomes aí, mas tiveram vários pintores realistas, tá? E aí a gente tem, né, os quebradores de pedra aqui, que são pessoas comuns trabalhando, e ele foi pintor, tudo bem? Artistas de outras épocas continuaram investigando esse tema. É o caso do impressionista Pierre-Auguste Renoir. Ele particularmente gostava de pintar momentos de lazer das pessoas que moravam em Paris. Os artistas impressionistas saíam pela cidade e pelo campo para pintar ao ar livre. As cenas que observavam no cotidiano, eles buscavam representar o momento com suas cores, luzes e personagens. Lembra do movimento impressionista? O que é o movimento impressionista? Pinturas ao ar livre, eles quebram com essa pintura mais acadêmica dentro de um estúdio, e pinceladas rápidas, porque eles faziam observando a luz, conforme a luz, o efeito da luz sobre um objeto. Então, por isso eram pinceladas rápidas e que tinham esse toque mais da luz. Se vocês olharem aqui, ó, a gente consegue ver que parece que alguns pontos estão mais iluminados. Essa é uma característica do impressionismo. E aí a gente tem aqui, ó, o Baile no Moulin de La Galette, do Renoir. Página 42. As cores da emoção. Vamos lá. Certamente você já ouviu falar e até mesmo deve ter visto algumas obras mais conhecidas do pintor Vincent van Gogh, como Os Girassóis, né? Uma das obras, Noite Estrelada, Os Girassóis, são obras bem conhecidas do Van Gogh. A exemplo dessas pinturas, Van Gogh gostava muito de pintar o cotidiano
E os elementos simples, como cenas de trabalho no campo, sapatos, pessoas em seus momentos de lazer. Inspirado em outros artistas que também se interessavam pelo dia a dia, especialmente François Millet, Van Gogh pintava muitas paisagens, além de retratos de pessoas comuns. Costumava até mesmo sair para pintar ao ar livre. O Van Gogh também fez parte, ele participou desse movimento impressionista também. Observe a primeira grande pintura de Van Gogh, Os Comedores de Batata, que retrata pessoas simples que vivem no campo em uma ação cotidiana que é se alimentar. Sobre essa pintura aqui, gente, algumas pessoas especulam, a vida de Van Gogh é um pouquinho misteriosa, sabe? Mas algumas pessoas comentam que essa foi uma das primeiras, assim que ele começou a pintar, então ele não tinha dinheiro para pagar modelos, para pagar os modelos para pousar para ele. Então ele meio que pediu para essas pessoas, né, para retratá-las. Então foi uma das primeiras obras do Van Gogh e também bem importante. E aí a gente tem 3 perguntas aqui, ó, 2 perguntas. Que sentimentos e impressões você tem ao observar a pintura de Van Gogh com essas cenas mais escuras, já que ele usava tanto do amarelo em Girassóis, do azul em Noite Estrelada, né? E aí tem essa pintura mais sóbria, numa penumbra, a gente vê que parece que a luz, parece não, realmente a luz aqui é bem pouca, a iluminação é pouca. O que vocês acham disso, se comparado às outras obras dele? Lembre-se que ele estava no começo da carreira artística dele. Em sua opinião, por que o artista escolheu essas cores para pintar sua obra? Para você, as cores podem influenciar a percepção de uma pintura ou desenho? Vocês vão responder, gente. O que vocês acham? Tá? Página 43. Talvez vocês estejam se perguntando onde estão as cores vivas e os amarelos, os azuis, né, tão comuns que Van Gogh tanto usava. Nessa obra, o artista fez uso de tons terrosos, mais sombrios e rebaixados, muito característicos dos seus primeiros trabalhos, como eu falei para vocês, como pintor, para representar famílias de camponeses. Essa escolha pode ser interpretada como uma denúncia da condição de pobreza e fome no qual os trabalhadores rurais se encontravam. E aí, para encerrar nossa aula de hoje, eu vou deixar 2 atividades aqui, a da página 43 e a da página 44 para vocês fazerem, tá? E eu vou corrigir na próxima aula. Então é isso, gente. A gente termina aqui nossa aula. Até semana que vem, estudem para a prova, tá? E a gente se vê quarta-feira que vem.